Graça e paz, seleção e comentários de textos bíblicos, ainda na parábola do semeador, no capítulo 13. A palavra é poderosa para cumprir o seu efeito, pois Deus vela pela sua palavra para a cumprir. A palavra de Deus é eficaz, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela vai no profundo, vê todos os pensamentos e sentimentos da pessoa. A palavra de Deus traz à tona tudo o que nós somos. E ela separa o nosso espírito da nossa alma. Aquilo que é de Deus daquilo que é do homem. Então, esta palavra poderosa caiu à beira do caminho. O que quer dizer isso? À beira do caminho são aquelas pessoas que não dão valor algum à palavra de Deus, que não dão valor algum ao Evangelho. Quantos conhecidos eu tenho, amigos até, aos quais tenho pregado o Evangelho, não dão a mínima, continuam, entende? Continuam vivendo a sua vida, todo dia trazendo um montão de cerveja para beber em casa, entende? Eles adoram os prazeres dessa terra. A gente prega o Evangelho, a gente dá folheto, a gente toda vez que tem uma chancezinha fala de Jesus, explica. Tem um deles que mora aqui na minha rua, que Deus tenha misericórdia dele, foi a pessoa que até hoje eu mais preguei, a pessoa para quem eu mais preguei na vida foi essa pessoa. Eu encontrei várias vezes, até quando fazíamos consulta médicas, e eu expliquei com toda a clareza o Evangelho 1000 vezes, dei 1000 exemplos, mas não se entrega. Não se entrega, não se entrega. A cervejinha continua, o cigarro continua, nunca procura conversar sobre as coisas de Deus. Beira do caminho são aqueles que amam as coisas desse mundo, que não se preocupam com as coisas de Deus. Não dão valor. Ouve a palavra, não deu valor, imediatamente o maligno vem e retira, ele não tem mais tempo para vê-la. O terreno pedregoso. É a pessoa que ouve a palavra com alegria, que são pessoas superficiais. Ouviu a pregação do Evangelho, achou maravilhoso, aceitou Jesus. Mas a vida continua sendo dura. Nós temos problemas. Crente ou descrente, temos problemas. Então, os problemas continuam. Ela pensou que a vida dela ia ser transformada em céu aqui na terra, que não haveria mais problemas. E ela é uma pessoa superficial, não tem condição de suportar quando a coisa aperta, acaba desistindo, porque não tem raiz em si mesma, não tem profundidade como ser humano. A tribulação ou a perseguição faz com que ela abandone o caminho. Quanto à semente que caiu entre espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Ouviu a palavra, aceitou, mas se preocupa mais com as coisas materiais. E se preocupa muito com o dinheiro, o engano das riquezas. Ter dinheiro é bom, não é ruim não, entende? O que é ruim, o que é terrível, que é um pecado terrível, que é a idolatria, é amar o dinheiro. Amar o dinheiro é que é o pecado. Então aceitou Jesus, busca em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas ele vai te acrescentar. Se ele quiser te fazer rico, ele vai te fazer rico para você poder abençoar a obra de Deus. Ser rico é uma grande bênção, porque você pode abençoar muito a obra de Deus, muito a pregação do Evangelho. Mas amar a riqueza, amar o dinheiro é um terrível pecado. Ele atrai todos os outros pecados. E a preocupação com a vida e o amor à riqueza faz com que a palavra não frutifique. Mas felizmente há aqueles que são boa terra. Eles ouvem a palavra de Deus, amam a Deus, se entregam a Deus. Deus passa a ocupar o primeiro lugar na sua vida. Aí eles produzem, segundo a capacidade que Deus deu a cada um. Um produz a 100, outro produz 60, outro produz 30. Deus sabe a capacidade que deu a você e a mim. O que importa é que nós cumpramos essa capacidade pondo-a em ação para o reino de Deus. Estamos aqui para servir a Deus.
Se ele te deu a capacidade de produzir 30 e você produziu 29, você não atingiu a meta. Se Deus te deu a capacidade de produzir 100 e você produziu 99, mas aquele que recebeu a capacidade de produzir 30, produziu 30, ele produziu mais do que você, porque ele cumpriu toda a tarefa. Deus deu a cada um de nós dons naturais e dons espirituais, tudo para fazer a sua obra, para que sejamos instrumentos de salvação de vida aqui na terra. Portanto, meu querido, minha querida, use o que Deus te deu, use o que você é, por engrandecimento do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A parábola do joio. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Tem joio no meio do trigo, em toda parte, em toda parte. Só no final é que Deus vai fazer a separação. Seja trigo que produz o bom fruto para o reino de Deus. A parábola do grão de mostarda e do fermento. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Sejamos o bom trigo. Louvado seja Deus. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado,
escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Meu amado, minha amada, se você é servo, é serva de Deus, o que você encontrou é de valor inestimável. Nada neste mundo se compara ao que você tem, a vida eterna de filho de Deus. Deus dentro de você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Seja instrumento de Deus aqui na terra. Não vá atrás daquelas coisas que parecem tão valiosas, tão valiosas. Aqui foi um tesouro escondido, uma pérola de imenso preço. Há coisas riquíssimas nessa terra. Não se comparam ao que Deus te deu, a salvação da sua alma. Então, busque fazer a vontade de Deus. Seja instrumento de salvação de vidas, porque você já tem o que há de mais valor em todo esse mundo. Meu querido, minha querida, uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Seja instrumento de salvação, seja instrumento de salvação, entesoure no reino dos céus. Viva para produzir frutos para o reino dos céus. O poder está dentro de você e de mim, é o poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor.